Capítulo 42. A Axel Branford dirigia-se à arena de vidro para acompanhar o sorteio das chaves. Ao redor dele havia um número incontável de guardas com o emblema de Arzalon, sem contar seu guarda-costas, Troll Muralha. A Axel não caminhava como os outros, estava erguido sobre uma base formada por uma carruagem sem teto, improvisada, distribuía sorrisos tímidos e se mantinha abraçado a uma imensa bandeira de Arzalon. Ao redor, dezenas e dezenas, crianças corriam junto da comitiva. As pessoas no caminho paravam o que quer que estivessem fazendo para aplaudi-lo, gritar frases de incentivo ou arremessarem flores no caminho da carruagem. Era possível saber onde ele estava só acompanhando os gritos das pessoas. Algumas adolescentes gritavam tanto e se esgoelavam tanto que desmaiavam em seguida, fosse pela insolação, desidratação ou pela emoção de estarem tão próximas a ele. A Axel preferia seguir para a arena de maneira discreta, sem todo aquele clamor, mas sabia também que ele não era apenas um lutador, e aquilo tudo não era apenas um torneio. Seu povo estava feliz, seu pai deveria estar também. Ele era um símbolo, e isso poderia deixá-lo orgulhoso. Mas havia aprendido com fadas tempos antes sobre o quanto o ego poderia estragar uma jornada e não se deixava envolver, ao menos, não mais, na sedutora sensação de poder da qual poderia ser tomado. Grupos de meninos gritavam: "A Axel! A Axel! A Axel!", com as mãos enfaixadas como as dele. Já grupos de meninas, bom. "Vamos lá, 1, 2, 3 e já!", disse uma menina para um grupo com mais de 2 dezenas delas. "Lindo, tesão, bonito e..." Bom, elas repetiam incessavelmente, com todo o poder de suas goelas. A Axel reconheceu aqueles gritos, virou-se e não se espantou nem um pouco quando viu Ariane exibindo uma faixa com um coração e seu nome escrito à mão com tinta vermelha. Outras exibiam a faixa "Comunidade Axel Branford no meu quarto". Aquele era um fã-clube criado há pouco tempo, formado por meninas que adoravam o príncipe. Ele não estranhou nem um pouco quando descobriu que a fundadora do fã-clube era Ariane Narim. A Axel acenou para ela, e a menina começou a beijar o coração que trazia pintado na faixa. Ele acenou para as outras, e a gritaria não parou. Era um escarcéu tão vibrante e impossível de ser ignorado que, quem não estivesse nas ruas, saía para ver o que estava acontecendo, e passava a gritar ou aplaudir também. E a Axel então viu Maria Hanson, próxima ao grupo de Ariane. Como sempre, ela estava com seu jeito tímido, querendo passar despercebida no meio da multidão. Olha, Maria, ele está apontando para você", disse Ariane eufórica. Do alto, a Axel bateu 3 vezes no peito e com a mesma mão apontou seu indicador para Maria Hanson. Ela, sem jeito diante de tantos olhares, repetiu o gesto. Ao redor dela, as meninas do fã-clube haviam se ajoelhado e erguido e abaixado o tronco em reverência a Maria, como se fosse ela uma legítima semideusa. "Que isso, gente? Parem com isso, pelo amor do Criador." Ela voltava a ficar vermelha. Crianças foram até ela e, pasmem, pediram autógrafos para a namorada do príncipe. Maria Hanson só então se deu conta de que, definitivamente, havia alcançado o auge de seu status de celebridade Andrane. Para se ter uma ideia do que foi dito, posso citar um detalhe em que você já irá conseguir ter a noção dessa popularidade, e se não conseguir, é porque não deve ser o orgulho dos seus pais. Naquele ano, Maria Hanson havia resolvido pentear seus cabelos de uma maneira mais original. Costumava sair prendendo seu cabelo para trás em um rabo de cavalo, longo que lhe tocava as costas, mas o detalhe curioso era que sempre, em uma das laterais do rosto, ela deixava um pouco de fios para prender uma mecha bem fina, que ia um pouco além do queixo. Às vezes ela trançava esse fio lateral, na maioria das vezes ela apenas o prendia. Não importava, fosse uma forma ou outra, o estilo estava se tornando febre entre as adolescentes de Andrane. A Axel Branford avistou ao fundo a arena de vidro e sentiu um frio na barriga. A autoconfiança fora testada, e ele se questionou
se era mesmo a melhor opção para representar Arzalo naquele torneio. Não chegou a nenhuma conclusão extremamente positiva sobre a resposta, mas sabia que era tarde demais para desistir. Capítulo 43. De novo. Deixa eu entender novamente. Você me amarrou, me torturou, me deixou com fome e testou meus limites até o ponto máximo. Por que você acha que eu receberia mesmo ordens de você de novo? Porque se você não fizer, nunca vai saber qual é o seu limite. E quem disse que eu quero saber o meu limite? As suas atitudes. Que atitudes? Gambiane, você herdou um circo falido de um pai com um sobrenome nobre em desgraça, e com o tempo você não apenas assumiu os negócios, como reestruturou o circo e tornou-o novamente lucrativo. E isso quer dizer que você fez tudo isso para limpar o sobrenome do seu pai, para que as pessoas se lembrem bem dele, não como um traidor, mas como um bom sentimento. Ainda não entendo qual é a relação. Uma garota capaz de desafiar os piores tipos de nobreza, de negociar com mercenários, de arriscar o próprio pescoço em roubos impossíveis e ainda administrar um negócio típico de homens por uma causa dessas, é uma pessoa sem sombra de dúvida, com muita autoconfiança. Você é uma pessoa que traça metas, Gambiane, uma típica cabeça dura que não desiste fácil. Liriel ficou quieta. Você é uma pessoa que se leva ao limite máximo todos os dias, mas como toda garota, você tem elementos que a deixam frágil. Violência é uma delas, a principal, aliás. Liriel permaneceu quieta. Logo é compreensível que você não explore o dom que tem, por receio, que você tenha medo de se ferir ou de ferir alguém, mas a oportunidade que você está tendo agora é diferente. Por quê? Porque eu estou aqui para garantir a você a proteção que você nunca teve nesse caso, e além do mais, ainda existe um fator em que você deveria pensar. Que seria? Se você sem querer acabar machucando alguém, sem sombras de dúvida, com trocadilhos por fora, esse alguém serei eu? Liriel Gambiane começou a gostar daquela proposta. Capítulo 44. Maria Hensel tentava não entrar em colapso. Havia ingressado na arena de vidro, ao lado de seu eterno professor Sabino von Fígaro. Os camarotes onde ficavam as famílias reais tinham poucos assentos, e os convidados do rei e das comitivas tinham de participar do espetáculo da segunda visão mais privilegiada dentro da própria arena, ao redor do ringue armado e ao lado das pessoas convidadas, ou que pagavam ingressos mais caros. Maria olhava para o alto, observando as arquibancadas cada vez mais cheias, e tudo aquilo a assustava um pouco. Naquele dia, como se tratava de uma cerimônia de sorteio de chaves apenas, os portões foram abertos ao público, e por isso a arena não parava de encher. Nossa, professor, nunca imaginei que coubesse tanta gente na arena. Senhorita Hanson, não é à toa que devemos não acreditar em nada do que se escuta e apenas na metade do que se vê. Ai, professor. O que você tem? Não sei, eu estou nervosa. Por você? Pergunta capciosa. Maria ficou sem jeito, mas como todo mundo já sabia de seu relacionamento mesmo, não tinha por que negar. Pelo Axel. Ela percebeu que Sabino mudou a expressão. Ficou mais sério, talvez até mais pensativo. Mas este comentário nunca é tão relevante, porque Sabino sempre está pensativo. Maria. E aqui ela notou que a mudança de expressão tinha significado. Para Sabino, não chamá-la de senhorita Hensel. Era porque o papo era sério. Você sabe que você é uma jovem que o Criador tocou, dentre milhares que gostariam de estar no seu lugar, não é verdade? Sim, eu sei. Claro que você passou por muita coisa, que a maioria não teria conseguido. Você sobreviveu a uma bruxa canibal, senhorita Hensel. E aqui ela percebeu mudança de tom e tratamento mais uma vez. Eu conheci homens experientes, na época da caçada de bruxas, que não foram capazes do mesmo feito. Por que está me dizendo essas coisas, professor? Porque você merece tudo o que está acontecendo na sua vida, neste momento.
e eu quero que você tenha consciência disso. Você ter sido escolhida pelo príncipe mais cobiçado de todo o continente, estar servindo a sua pátria na formação de jovens da Escola Real do Saber e ter a popularidade instantânea que adquiriu entre a população dessa cidade. Maria continuou tentando entender aonde aquele senhor astuto queria chegar. Sabino nunca dizia nada sem sentido. A maioria das vezes até parecia, mas ele sempre tinha um local para chegar, e incomodava não saber aonde aquilo chegaria. Sabe, professor, apesar de eu não conseguir ver o Axel com todo o deslumbre que ele causa, ao menos não mais, e bem melhor ser reconhecida como a garota mais sortuda de Nova Éter do que como a garota da macabra casa de doces. Não duvido disso, e por isso estou aqui ratificando tudo isso. Você não deve se sentir culpada por estarem acontecendo tantas coisas boas na sua vida. Eu não sei porque eu estou cada vez mais temerosa de onde vai estar o entretanto de todo esse raciocínio. Sabino suspirou. Certo. Bom, senhorita Hansel, estou dizendo tudo isso para constatar que você, apesar da cabeça boa e de todo o esclarecimento que possui, tem consciência ainda de que, por mais maravilhoso que tudo esteja a parecer, você é uma menina da plebe e Axel Branford é o primeiro príncipe de Arzalon, o reino dos reinos. Maria ficou em choque. O que quer dizer, professor? Que você tem de estar preparada para tudo. O Axel gosta de mim. Não é difícil gostar de você, senhorita Hansel. A questão não é essa. O Axel gosta do estilo de vida da plebe, assim como a plebe gosta do estilo de vida nobre. Aonde você quer chegar, afinal, professor? Perguntou Maria Hansel, começando a ficar furiosa. Ao fato de que quero que você esteja preparada para qualquer coisa, Maria. Você é uma boa menina, uma das melhores desse lugar. E bem, as pessoas costumam ser contaminadas pelo contato com a nobreza. É um mundo fascinante de fora, mas de dentro ele envolve traições, inveja, cobiça, luxúria e muitos, muitos segredos. Que tipo de segredos? Se soubéssemos, não seriam segredos, mas são mistérios que, quando trazidos à tona, fazem com que as coisas nunca mais sejam as mesmas. Alguns são capazes de quebrar corações, outros de rasgar tratados, ambos sempre são capazes de verter lágrimas, mas o grande fato é que nada permanece o mesmo depois que eles são revelados. E se eles nunca forem revelados, aí seus descendentes continuarão a carregar o fardo, ao longo de toda a vida, ou até da próxima revelação. Maria Hansel estava um pouco chocada com toda aquela conversa. Sua cabeça girava e o pensamento não fixava um ponto. Ela ainda tinha centenas de perguntas para fazer a Sabino, mas a multidão, tanto de fora quanto de dentro da arena, começava a fazer uma algazarra tão alta que mal se podia ouvir a si próprio. Ela buscou o motivo da gritaria e não soube traduzir o que sentiu ao descobrir. Rei Anísio Branford havia chegado à arena de vidro.